Vamos lá, gente. Hoje, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 1 a 10. Eu denominaria este trecho Boas Notícias. Dos versículos 1 a 10, nós vamos separar em duas partes. A primeira parte, do versículo 1 a 5, é a preocupação de Paulo. Dos versículos 6 a 10, a alegria de Paulo. Por que alegria? Porque era uma igreja muito madura, que dava muita alegria àquele que a fundou. Nos versículos 1 a 10, a preocupação de Paulo. Por exemplo, no versículo 2, e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus, no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. É muito interessante que as igrejas do Novo Testamento, elas não se constituíam em igrejas independentes, não. O líder espiritual, Paulo, no caso, o apóstolo, é que comandava a igreja. Ele ia lá atrás, manifestava preocupação, ia confirmar, ver se estava tudo bem com a igreja, trazia exortação. Não havia aquela independência que nós temos hoje, que cada igreja faz o que bem entende. Aliás, naquela época não tinha esse número tão grande de denominações. Aliás, não tinha nada, né? No versículo 3 ele diz, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações. Ele estava exortando para as tribulações, para que eles continuassem firmes, porque Paulo, no fundo, tinha uma preocupação. De repente, uma igreja nova não ia suportar as tribulações que são inerentes a qualquer igreja. No versículo 5 ele diz, por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Olha que coisa linda, preocupação. Ele mandou alguém para ver como estava a fé daqueles irmãos em relação às dificuldades, às provações que eles enfrentavam. Então Paulo funda uma igreja em nome do Senhor Jesus Cristo e continua com a sua preocupação para com ela. Na segunda parte, nós vemos a alegria de Paulo. No versículo 6 ele diz, agora, porém, com o regresso de Timóteo vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor. Aí a alegria dele era muito grande, porque Timóteo foi lá e trouxe boas notícias, porque eles estavam firmes na fé e estavam desenvolvendo o amor. Uma igreja que trouxe muita alegria ao apóstolo Paulo. No versículo 7, a alegria continua. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação. Interessante, ele foi consolado acerca deles, porque o seu trabalho não foi em vão. Mesmo aqueles crentes sofrendo privações, tribulações, a fé estava firme, inabalável na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Igreja madura por ser tão nova. E também nós vemos o versículo 7, aliás, no versículo 9, pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus. Aí ele parte para a gratidão, agradecendo a Deus acerca daquela igreja. E pela alegria que aquela igreja trouxe o apóstolo Paulo. E no versículo 10 ele diz assim, orando noite e dia com o máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé, se é que tinha. É uma pergunta que ele faz. Muito, muito interessante esse texto. E nós aprendemos aqui que quando uma igreja organiza outra igreja, ela tem que continuar preocupada de como está o estado daquela igreja. Essa preocupação de Paulo com a igreja em Tessalônica mostra a responsabilidade da igreja na implantação de igrejas. Não é simplesmente para implantar e deixar para lá, é para acompanhar, se preocupando com ela e se alegrando com ela. Infelizmente, nos nossos dias, parece que as igrejas, mesmo aquelas que são filhas, se julgam totalmente dependentes, fazem o que bem entendem e não existe essa preocupação, embora em alguns casos existam essas preocupações,
aquela preocupação de acompanhar a igreja para ver o que está acontecendo. Essa ideia de total independência fere inclusive o princípio bíblico, porque a igreja local, ela pertence à igreja universal de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando organizamos uma igreja filha, na realidade ela é parte da nossa igreja e temos que ter essa preocupação. Temos vários casos no nosso Brasil de igrejas que foram implantadas, de repente o pastor saiu, entrou um líder lá muito carismático, mas com uma doutrina totalmente errada e acaba levando a igreja, mudando os estatutos, mudando a doutrina da igreja, mudando tudo que você possa imaginar, e em alguns casos essas pessoas até se fazem donos da própria igreja. Temos casos aqui no estado de São Paulo que um líder vendeu a igreja e a igreja simplesmente acabou. Por isso, se você na sua igreja, vocês vão organizar uma igreja, vocês têm a responsabilidade de acompanhar essa igreja, vendo as suas lutas, ajudando, exortando, para que essa igreja implantada pela sua igreja não venha causar tristezas ao coração da igreja. Grande preocupação de Paulo. Preocupou-se com ela e se alegrou com ela. Que Deus abençoe você.